O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 256. Parábola sobre a virtude da esperança, que sustenta a fé e a caridade. Valtorta descreve a visão do dia 18 de agosto de 1945. Avistados por alguns vinhateiros que vão passando pelo pomar e levando cestos de uva loura, como se fosse feita de ambar, os apóstolos são interrogados por eles. Sois peregrinos ou forasteiros? Somos galileus e peregrinos para o Carmelo, responde por todos Tiago de Zebedeu, que junto com os companheiros pescadores está se espreguiçando e espichando as pernas para acabar com algum resto de sonolência. Iscariotes e Mateus estão despertando sobre a grama em que estão deitados os mais velhos, por sua vez cansados, ainda dormem. Jesus está conversando com João de Endor e Emasteu, enquanto Maria e Maria de Cleofas, caladas, estão próximos dele, mas quietas. Os vinhateiros dizem: Estás vindo de longe? Cesareia foi a nossa última etapa. Antes estávamos em Sicaminon e mais para lá ainda. Agora viemos de Cafarnaum. Olha, uma longa estrada nessa estação, mas por que não fostes à nossa casa? É aquela lá, estás vendo? Nós vos teríamos dado água fresca para revigorar os vossos membros e comida de camponeses mais boa. Ide agora. Estamos para partir, Deus os pague do mesmo modo. O Carmelo não vai fugir do lugar num carro de fogo, como aconteceu com seu profeta, diz um dos camponeses meio sério. Não vem mais nenhum carro do céu arrebatar os profetas. Não há mais profetas em Israel. Dizem que João já morreu, diz um outro camponês. Morreu? Quanto tempo faz? Assim disseram alguns que vieram do lado de lá do Jordão, vós o veneráveis? Nós éramos discípulos dele. E por que foi que o deixastes? Para acompanhar o Cordeiro de Deus, o Messias, que ele anunciou. Ainda existe este Israel, ó homens, e muito mais do que um carro de fogo é o que seria necessário para ter-se um transporte digno dele para o céu. Não credes, vós, no Messias? Se cremos nele, nós decidimos que depois da colheita iríamos procurá-lo. Dizem que ele zela pela obediência à lei e que vai ao templo nas solenidades prescritas. Nós iremos logo pela festa dos tabernáculos e estaremos no templo todos os dias para vê-lo. E se não o encontrarmos, iremos à procura dele até que tenhamos encontrado. Vós que o conheceis, dizei-nos, é verdade que ele está quase sempre em Cafarnaum, que é alto, jovem, claro, de cabelos louros, e que tem a voz diferente de todos os homens, uma voz que toca os corações e que até os animais e as plantas a ouvem? Todos os corações, menos o dos fariseus. Gamal. Eles se mostram mais duros. Eles não são nem animais, são demônios, a começar por aquele de quem trago o nome. Mas dizem-me, é verdade mesmo que ele é assim tão bom, que fala com todos, consola todos, cura as doenças e converte os corações? Vós acreditais nisto? Sim, mas quereríamos ficar sabendo por vocês, que o acompanhais. Oh, se nos conduzisseis a ele, não precisais de cuidar das vinhas? Temos também a alma para cuidar dela, né? E ela é mais do que as vinhas. Ele está em Cafarnaum, fazendo marcha forçada. Em 10 dias poderíamos ir e voltar. Está ali, aquele que vocês procuram. Ele repousou no vosso pomar e agora está falando com aquele velho e aquele jovem, tendo de um lado sua mãe e a irmã de sua mãe. Aquele! Oh, que vamos fazer? Ficam enrijecidos pelo assombro. São todos olhos para olhar, toda a sua vitalidade parece estar em suas pupilas. Então, tanto desejo tinhas de vê-lo e agora, nem vos moveis? Tereis virado estátuas de sal? Provoca-os Pedro. Mas é que ele é mesmo assim simples, o Messias?
o que é que querias que ele fosse? Alguém assentado em um trono fulgurante, coberto com manto real? Pensavas que ele fosse o novo Assuero? Não, mas tão simples. Ele que é tão santo. Ele é simples porque é santo, homem. Bem, façamos assim, mestre. Tem paciência, vem aqui fazer um milagre. Há aqui uns homens que estão te procurando e que te ao verem ficaram petrificados. Vem dar-lhes de novo o movimento da palavra. Aí Jesus, que se vira ao ouvir que estava sendo chamado, levanta-se sorrindo e vai na direção dos vinheteiros, que olham tão assombrados para ele que até parecem amedrontados. A paz esteja convosco. Me querias? Eis-me aqui. E faz seu gesto habitual, abrindo os braços e estendendo-os um pouco, como se oferecendo a eles. Os vinheteiros caem de joelhos e ficam calados. Não temais. Dizei-me o que quereis. Estendem os cestos plenos de uvas sem falar. Jesus admira aquelas esplêndidas frutas e diz: Obrigado! Estende uma mão para pegar um cacho e começa a comer os bacos. Ó Deus Altíssimo! Ele come como nós! Suspira aquele que tem o nome de Gamala. É impossível deixar de rir com esta saída dele. Até Jesus mostra um sorriso mais significativo e, como para se desculpar, diz: Eu sou o Filho do Homem. Mas aquele gesto de Jesus venceu a rigidez quase estática em que eles estavam, e Gamala diz: Não entrareis em nossa casa até a tarde, pelo menos? Somos muitos, somos 7 irmãos com nossas esposas e os meninos, além dos velhos que estão esperando a morte em paz. Vamos, vós chamai os companheiros e ajuntai-vos. Mãe, vem tu com Maria. E Jesus se põe a caminho atrás dos camponeses que se levantaram e vão caminhando um pouco enviesados por causa da vontade de ver Jesus caminhar. O caminho é curto, por entre os troncos das árvores unidos um ao outro pelos ramos das videiras. Chegam logo à casa, ou melhor, às casas, porque é um pequeno quadrado de casas, tendo ao centro um amplo pátio, no qual há um poço, e a ele se chega indo-se por um profundo corredor que serve de vestíbulo e que certamente é fechado à noite com um pesado portão. A paz esteja nesta casa e com quem nela mora, diz Jesus ao entrar, levantando a mão para abençoar e abaixando-a depois para acariciar um pequenino seminu que olha para ele extasiado, de uma beleza encantadora, vestido com uma camisa sem mangas que desliza pelas costas gorduchas e está de pé sobre os pezinhos descalços, com um dedinho na boca e uma crosta de pão untado com óleo na outra mãozinha. Esse é Davi, o filho do meu irmão menor, explica Gamala, enquanto um outro dos vinheteiros entra na casa mais próxima para dar o aviso, e depois sai dela para entrar em outra, e assim faz com todas as outras, de sorte que aparecem rostos de todas as idades e depois desaparecem para tornarem a aparecer, logo que puderam arrumar-se um pouco. Sentado à sombra de um telheiro saliente coberto por uma gigantesca figueira, está um velho com uma bengala nas mãos. Ele nem levanta a cabeça como se nada mais lhe interessasse. É nosso pai, explica Gamala. É um dos velhos da casa, porque também a mulher de Jacó trouxe para cá seu pai, que tinha ficado depois, e depois veio a mãe de Lia, a mais nova das casadas. Nosso pai é cego, formou-se um véu sobre as pupilas dele, com tanto sol nos campos, com tanto calor na terra, pobre pai. Ele vive muito entristecido, mas ele é muito bom. Agora está esperando os netinhos, que são sua única alegria. Jesus se dirige ao velho e diz: Deus te abençoe, pai. Sejas tu quem fores, que Deus também te dê a mesma bênção, responde o velho, levantando a cabeça na direção da voz. É triste a tua sorte, não é mesmo? Pergunta-lhe Jesus e faz sinal para que ninguém diga quem é que está falando.
Ela vem de Deus, depois de tanto bem que Ele me deu durante minha longa vida. Como eu recebi o bem de Deus, devo receber também a desventura de estar sem a vista. Mas afinal, ela não é eterna. Ela acabará no seio de Abraão. Dizes bem, pior seria se fosse cega a alma. Eu sempre procurei conservá-la com a vista. Como foi que fizeste? Deve ser jovem, tu que estás falando, pois a tua voz o diz. Não serás como esses jovens de agora, né? Que são todos cegos porque sem religião, não é? Olha, que é uma grande desventura não crer nem cumprir o que Deus mandou. É um velho quem te diz isso, rapaz. Se abandonares a lei, estarás cego nesta terra e na outra vida. Nunca mais verás a Deus, porque chegará um dia em que o Messias Redentor nos abrirá as portas de Deus. Eu já estou velho demais para ver chegar esse dia na terra, mas eu o verei lá do seio de Abraão. Por isso, eu não me queixo de nada, porque eu espero que com estas minhas sombras eu hei de descontar o que eu tiver feito que não agradou a Deus, e ter algum merecimento para a vida eterna. Mas tu és jovem, né? Ser fiel, meu filho, de modo que possas ver o Messias. Porque o tempo dele está perto, o Batista já disse. Tu o verás, mas se tiveres a alma cega, serás como aqueles de que nos fala Isaías. Terás olhos e não verás. Tu gostarias de vê-lo, pai? Pergunta Jesus, pousando-lhe uma das mãos pela cabeça branca. Eu gostaria de vê-lo sim, mas eu prefiro ir-me embora sem vê-lo antes que eu o veja. Mas meus filhos não o reconheçam, eu ainda tenho a fé antiga e isso me basta. Eles, este mundo de hoje. Pai, vê, pois, então o Messias, e que a tua tarde fique coroada de alegria. E Jesus faz deslizar sua mão dos cabelos brancos para baixo, descendo pela fronte até o queixo barbudo do velho, como se estivesse fazendo-lhe uma carícia, e ao mesmo tempo se inclina para colocar-se à altura do seu rosto de ancião. Altíssimo Senhor, mas eu estou vendo! Quem és tu, com este rosto desconhecido, mas que me parece tão familiar, como se eu já o tivesse visto? Mas, que tolo sou eu! Tu que me restituíste a vista és o Messias bendito? Velho! O velho chora sobre as mãos de Jesus que ele agarrou, cobrindo-as de beijos e de lágrimas. Todos os parentes dele estão alvoroçados. Jesus solta uma das mãos e acaricia ainda o velho, dizendo: Sim, sou eu. Vem para que, além de recuperar a vista, fiques conhecendo a minha palavra. E Jesus se dirige para uma escada que leva a um terraço sombreado por um frondoso suporte que o cobre todo. E todos o acompanham. Eu havia prometido aos meus discípulos falar sobre a esperança e que teria trazido para a explicação uma parábola. A parábola é esta: este velho israelita. Quem a dá é o Pai do céu, como um tema, a fim de ensinar a todos vós a grande virtude, que como os braços de um jugo sustenta a fé e a caridade. Trouxe a este jugo, patíbulo da humanidade, como braço que atravessa a cruz, trono da salvação, como apoio da serpente que dava saúde, quando foi elevada no deserto, patíbulo da humanidade, ponte para a alma, de onde ela pode fazer a decolagem de seu voo para a luz. E ela está colocada no meio, sobre a indispensável fé e a perfeita caridade. Porque sem a esperança não pode haver fé, sem esperança morre a caridade. Fé pressupõe esperança firme, como crer que se chega a Deus, se não se espera em sua bondade, como manter-se nesta vida se não se espera uma eternidade, como poder persistir na justiça se não se anima a esperança de que toda nossa boa ação esteja sendo vista por Deus, que nos dará o prêmio por ela. Igualmente, como fazer viver a caridade se não houver esperança em nós?
A esperança vem antes da caridade e a prepara, porque um homem tem necessidade de esperar para poder amar. Os desesperados já não amam mais. A escada é esta, feita de degraus e parapeito. A fé são os degraus, a esperança o parapeito. No alto está o amor, para o qual se sobe por meio das outras duas. O homem espera para crer, e crê para amar. Este homem soube esperar. Ele nasceu, foi um dos meninos de Israel como todos os outros. Cresceu recebendo os mesmos ensinamentos que os outros. Tornou-se filho da lei como todos os outros. Tornou-se homem, esposo, pai, velho, sempre esperando nas promessas feitas aos patriarcas e repetidas pelos profetas. Na velhice desceram sombras sobre suas pupilas, mas não sobre o seu coração. Neste sempre ficou acesa o quê? A esperança. Esperança de ver a Deus na outra vida e na esperança desta vista eterna. Uma outra, mais íntima e querida, a de ver o Messias. E ele me disse, sem saber ainda quem era o jovem que lhe falava: se abandonares a lei e ficarás cego na terra e no céu, não verás a Deus, nem conhecerás o Messias. Ele falou como sábio que é. Muitíssimos há agora em Israel, realmente, como ele disse, que estão cegos. Eles não têm mais esperança, porque matou neles a rebelião contra a lei, que é sempre rebelião, mesmo quando é revestida de paramentos sagrados, se não estiver com a aceitação integral da palavra que vem de Deus. Eu digo de Deus, e não dessas superestruturas que nela foram colocadas de enfeite pelo homem, e que por serem muitas e todas muito humanas, acabam sendo então desprezadas por aqueles mesmos que as colocaram, e são cumpridas maquinalmente, forçadamente e cansadamente, de modo estéril pelos outros. Eles não têm realmente mais esperança. Tratam com irrisão as verdades eternas. Não têm, pois, mais nem fé e nem caridade. O divino jugo de Deus dado ao homem para que fizesse dele um motivo de obediência e merecimento. A celeste cruz que Deus deu ao homem para ser um esconjuro contra as serpentes do mal, a fim de que com ela conseguisse saúde e vida. Perdeu o seu braço transversal, o que segurava a chama cândida e a chama vermelha, a fé e a caridade, e então as trevas desceram aos corações. O velho me disse, é uma grande desventura não crer e não cumprir o que Deus mandou, não é isso? É uma grande verdade, e eu confirmo, é pior do que a cegueira material. E ainda pode ser curada, para dar a um justo a alegria de tornar a ver o sol, os prados, os frutos da terra, os rostos dos filhos e dos netos, e, sobretudo, o que era a esperança de sua esperança: ver o Messias, o Senhor. Eu desejaria que uma virtude semelhante estivesse viva na alma de todos em Israel, e especialmente mais daqueles que são os mais instruídos na lei. Não basta estar no templo, ou ter estado lá, ou ter sido do templo, não basta saber de cor as palavras do livro. É necessário saber fazer delas a nossa vida cotidiana, por meio das 3 virtudes divinas: fé, esperança e caridade. Vós tendes disso um exemplo. Onde estão vivas, tudo é fácil, até uma vida de desventura, porque o jugo de Deus é sempre um jugo leve, que aperta somente sobre a carne sem abater o espírito. Ide em paz, vós que estáis em casa de bons israelitas. Vai em paz, velho pai, que Deus te ama, disso tens certeza. Fecha até o fim dos teus dias, depositando a tua sabedoria no coração dos pequeninos nascidos do teu sangue. Não posso aqui permanecer, mas minha bênção fica entre estas paredes com abundância de graças, como abundantes são os cachos desta tua vinha.
E Jesus quereria ir-se embora, mas ele precisa pelo menos deter-se o tempo necessário para conhecer esta tribo formada por todas as idades e para receber o que eles vão querendo lhe dar, até que os sacos de viagem fiquem bujudos como odres. Depois ele pode retomar seu caminho por um atalho que vai por entre as videiras e que lhe mostram os vinhateiros que o deixam, quando chegam à estrada mestra, já à vista de um lugarejo, onde Jesus e os seus poderão passar a noite. E assim termina a visão verde.